Esse início de trabalho eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem sempre que lembrar que tem muita importância e tem que lembrar assim que tem que valorizar a importância, porque se descuida, então passa a perder a importância. Isso a gente vê assim com uma criança. Ela é bem cuidada, mas se ela descuida, então naturalmente ela já perde aquele brilho, aquela elegância, aquele jeito bom. Então o nosso trabalho também é assim. Cada elemento da equipe tem que sempre que lembrar da importância que ele tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vê o que te é útil. Então o espírito humano se encontra na criação, ele tem que enquadrar-se no lugar em que ele se encontra. E nós temos que fazer um estudo de ir observando que a criação é uma grandiosidade e que o espírito humano tem o seu lugar na criação. E para o espírito humano tornar-se qualificado, ele tem que valorizar o local que ele se encontra. Não está relacionado à profissão da pessoa, é como a pessoa executa a profissão dela. Porque se nós observarmos assim, nós vamos confirmando que tem toda a importância, todo tipo de profissional. Então a beleza do espírito humano é como ele desenvolve a sua qualificação. E nós temos que prestar conta para o Criador de como nós estamos utilizando o espaço que nos foi concedido. Então como nós valorizamos aquilo que nós temos e observando a vida que nós temos, a vida espiritual. E os valores que nós atribuímos às localidades, à profissão, nosso jeito, como nós nos apresentamos, está sempre relacionado ao raciocínio. Porque se uma pessoa começa a fazer um trabalho de pesquisa ou começa a conversar com pessoas assim que têm mais idade, então vai confirmando bem anteriormente, todas as pessoas sempre foram valorizadas, tendo muito recurso financeiro ou não tendo recurso financeiro, ou independente da localidade que a pessoa morava. Então a nossa maneira de sermos, essa maneira boa que nós tínhamos de respeitar as leis do Criador e enquadrar as leis terrenas nas leis do Criador, anteriormente isso era mais frequente. Então sempre estava relacionado assim, as leis terrenas em serem enquadradas na lei do Criador. Então, devido às mudanças que passaram a ter, mas as leis do Criador, elas são a referência. E nós vemos assim porque quando uma pessoa atua de acordo com as leis que o Criador instituiu, ela tem uma irradiação diferente. É comum ouvir pessoas falarem assim que ela tem problema e que tal fulano estava com diminuição de saúde, mas quando nós vivemos de acordo com as leis que o Criador instituiu, então a pessoa não tem problema. Ela vive com uma frequência que ela passa a ter solução, passa a perceber-se e ela vai vendo os alimentos que possibilitam que ela sempre tenha saúde. Então, ter esta condição é uma condição superior. Cada espírito humano tem que fazer uma avaliação de como ele entende as leis do Criador e o procedimento que ele está fazendo. Porque quando há transgressão, quando procura fazer adaptação com as leis do Criador, podendo amenizar, então o que acontece? Vai tendo um tumulto dentro da pessoa. Então ela vai ficando sem saúde e ela vai ficando sem saber. O saber tem que sair da indolência, porque a maldade está sempre naquela condição do espírito indolente, do espírito que não tem conhecimento.
Se a pessoa tiver conhecimento, ela não tem maldade, porque ela tem segurança e ela desenvolve o conhecimento que precisa para aquela função que ela está necessitando, ou ter vontade de ter aquela função. Então é bem simples. O saber, ele é muito importante, e o saber tem sempre que estar de acordo com o livro Na Luz da Verdade, de acordo com as leis da criação. Todas as outras leis que os seres humanos criaram e que fazem concessão, é bem simples assim, a gente vai observando os mandamentos. Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses ao meu lado. Então espiritualmente a pessoa tem que encontrar-se segura. E nós temos que lembrarmos assim, que quando Jesus veio, ele disse assim, que ele não veio trazer uma nova religião, ele não veio contestar, mas ele veio complementar. Então quer dizer que os velhos profetas já tinham trazido muitas orientações e que Jesus veio trazendo um complemento. Então a importância da vinda de Jesus é justamente esta, é possibilitando que o espírito humano se enquadrasse nas leis. Então nós não podemos assim achar que pode ser mais ou menos, porque com o primeiro mandamento a pessoa vai ficando sadia a vida toda. O filho vai entrando no lugar. Se nós observarmos os animais, eles orientam suas crias, e possibilitando assim que as crias tenham a qualidade que precisa de ter. Então, se um predador apresenta para um animal, aquele animal apresenta a maneira de sobreviver, atacando, defendendo-se ou fugindo. Na nossa vida, nós não fazemos isso com os nossos filhos. Então, nós vamos dando a eles concessões, nós vamos dando permissão. E nós vemos assim com um animal doméstico, aquele que tem aquele animal tem vontade que aquele animal apresente uma serventia, porque quando a gente vê um animal que apresenta uma serventia, então as pessoas ficam felizes. Então ensina para o animal aquilo que aquele proprietário está querendo, do animal fazer determinados comportamentos e determinadas utilidades. Quem vê aquele animal que apresenta serventia, a pessoa fica feliz, aquele que está vendo. Para o animal, a gente vai vendo assim, mas para os filhos, a gente tem que lembrar assim, que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses ao meu lado. E se eu faço assim, então eu tenho que ficar em primeiro também no meu relacionamento. Consequentemente, eu vou respeitar o meu filho, eu vou respeitar a minha companheira, e se a mulher fizer isso, ela vai fazer a mesma coisa. Então o respeito vai possibilitando assim que tenha uma consideração. Com isso, a pessoa vai ocupando o espaço dela na criação, e ela vai tornando-se importante no ambiente de trabalho, na vida dela, e ela, por ter ocupado direito o espaço que o Criador possibilitou, então ela vai sendo uma referência. E é bem interessante, porque anteriormente as mães falavam para os filhos que eles não podiam andar com qualquer pessoa, ou se ele tivesse feito uma nova amizade, a mãe já fazia logo uma avaliação do comportamento daquela criança, como ele se apresenta. E então o filho dessa senhora era orientado. E isso é bem simples assim para nós trazermos para o nosso dia a dia. Então nossa vida é assim, temos que ocupar o espaço que o Criador nos concedeu. E nós temos que lembrarmos que através dos nossos pensamentos, através do descuido com os nossos pensamentos, nós aceitamos influências e muitas vezes nós nos encontramos distraídos, descuidados, e vem uma sequência de pensamentos e a gente vai caminhando naqueles pensamentos. E é bem sério, porque muitas vezes acontece algo num país distante e a gente vê assim que a gente tinha aquelas sequências de pensamento. Se for pensamento bom, a gente vai vendo assim que aconteceu também. Se for pensamento ruim, também a gente teve a participação.
observar os pensamentos, observar as tendências que nós temos e ver o procedimento que nós precisamos de continuar vivendo na criação, de maneiras que quando nós formos chamados a prestar conta da nossa existência, nós vamos ficar seguros, porque nós vivemos de acordo, nós melhoramos o nosso ambiente, nós melhoramos os nossos descendentes. Nós fizemos esse trabalho. Então, quando encontra-se pessoas com determinada idade, já próximo de fazer o passamento, de largar o corpo de matéria grosseira, muitas pessoas não se encontram seguras. Então é comum conhecer pessoas que têm costumes que prejudicam a saúde, que anestesia o corpo. Quando a pessoa anestesia o corpo, ela anestesia também o seu cérebro. Então a lucidez da pessoa diminui. Isso é porque ela não se encontra segura conforme ela se encontra. Porque o bem terreno mais importante que nós temos é o nosso corpo de matéria grosseira, que nos possibilita viver na matéria grosseira. Então ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu é para nós mesmos. E viver de acordo é para nós mesmos, porque independente de qualquer coisa, nós teremos paz dentro de nós. Esses pensamentos ruins não terão na nossa existência, na nossa maneira de pensar, justamente porque nós nos tornamos vigilantes. E é bem interessante, porque quando a pessoa descuida, a gente pode ir observando assim que no dia seguinte, bem cedinho, quando a pessoa acorda, ela já está possuída por pensamentos do dia anterior, de quadros que ela viu ou que ela ouviu e que nem conhece aquela localidade, aquelas pessoas que verbalizaram aqueles quadros. Então nós temos que sermos assim muito cuidadosos. Então a pureza nos nossos pensamentos é que vai nos possibilitar uma vida sadia. E é muito importante isso, porque a pessoa vai fazendo aquela referência de ir vendo o que é bom para a vida dela. Não quer dizer que a pessoa não tenha que fazer o que as outras pessoas fazem, mas ela tem que saber que aquilo que ela está fazendo e por que ela está fazendo aquilo. E esses conhecimentos é para a vida toda. O livro Na Luz da Verdade é para a vida toda de cada um. E nós temos que ter esse cuidado toda a nossa existência, porque a existência de uma pessoa não está relacionada ao período em que ela se encontra na matéria grosseira. Nós vemos assim que quando uma criança chega na matéria grosseira, através da sua mãe, então ela já chega com qualidades que muitos adultos já ficam admirados. A segurança, a determinação, o jeito, e logo em seguida, quando maiorzinha, como ela agradece os cuidados que ela está recebendo dos adultos. Então a criança ela já vem com essas qualidades. Agora, arrumar esta criança, então tem que fazer como aquele adestrador. Tem que dar para aquele animal que ele está querendo que preste uma serventia os limites. Então a criança também tem que ter os limites. Tem que lembrar assim que o adulto é o tutor e aquela criança veio numa condição dele agora ter que orientá-la. É muito importante também lembrar e perceber-se, porque o lembrar talvez não é suficiente, mas quando a pessoa percebe como ela é, ela vai perceber que ela irradia aquilo que ela é. Isso fica fácil assim da gente observar quando tem crianças pequenas. Então o adulto apresenta uma preocupação, apresenta um procedimento que ele está precisando para resolver determinados acontecimentos, ou está próximo a ter um acontecimento que esse adulto é o responsável por aquele acontecimento. Então a harmonia do ambiente desse adulto muda. Então o ambiente do adulto, quer dizer, sua vida, essa harmonia, então ela também vai para a moradia da pessoa. Mais fácil a gente perceber assim, na casa em que tem cachorro, e tem crianças que gostam do cachorro, o jeito que a criança faz e o jeito que crianças fazem quando não gostam do cachorro.
Então o cachorro conhece as irradiações que são emanadas. Então quando o adulto tem vontade que o seu filho tenha comportamento bom e que viva de acordo com as leis do Criador, não é falando para aquele filho, é como o adulto irradia de dentro dele. Então essas irradiações são verdadeiras. Como é que nós fazemos para melhorar a qualidade das nossas irradiações? Porque muitas vezes a pessoa fala assim que ela ficou muito preocupada ou descontente com um fato que aconteceu, mas às vezes aquele fato é um procedimento muito simples para ser resolvido. Mas o que acontece com o adulto, com o descuido que ele teve, então ele abriu uma possibilidade de receber influência da matéria fina sobre aquele fato e a insegurança que aquele fato apresenta. Então o adulto continua alimentando aquela insegurança e essa insegurança vai tendo um aumento. Então, quando conhece o livro Na Luz da Verdade, a maneira que nós temos para diminuir a influência da matéria fina nas coisas que nos apresentaram e que nos apresentam é quando estuda o livro Na Luz da Verdade, porque a pessoa melhora aquela irradiação, entra naquela condição muito boa daquele que influi com sua irradiação nos ambientes, que depois ele é lembrado daquela criança que tem uma irradiação muito boa, que aqueles animais domésticos gostam de ficar nas suas proximidades. Então, as influências que nós recebemos, a maneira que existe para melhorar as influências que se encontram influindo no nosso dia a dia, é tendo o conhecimento das leis que o Criador instituiu. É saindo desta condição da pessoa que fala assim, que ela tem fé, para hoje, para a pessoa falar assim, ela tem que ter clareza. E a clareza é ter o saber. E o saber é a vida toda, porque nós temos uma limitação para a nossa vida de matéria grosseira, mas para o conhecimento dos ensinos não tem limitação. E é muito importante a pessoa lembrar que ela é que tem que ir qualificando diariamente, porque quando nós paramos de nos qualificarmos, nós entramos naquela condição de ficar parado um tempo. Depois já vem a estagnação, já vem a decadência. Então, no nosso desenvolvimento, os pensamentos, o raciocínio, ele está sempre trabalhando para a decadência, porque nós achamos assim que podemos depois. Mas é bem simples, porque o que qualifica a pessoa é quando ela toma as decisões no momento em que precisam de serem tomadas, como ela se encontra no seu dia a dia segura daquilo que precisa. O esforço nosso é todo um instante e nós sabemos assim que uma pessoa que sabe nadar se encontra na mesma condição do que aquele que não sabe nadar, se ela se encontra exaurida ou se ela não conhece aquele ambiente que ela encontra-se. Então, nós podemos ver assim que as situações apresentam para todos, no caso aí do nadador e daquele que não sabe nadar. Se o que não sabe nadar é previdente, ele encontra-se mais seguro do que aquele que sabe nadar, que se encontra num ambiente que ele não tem o conhecimento. Então, na nossa vida, no nosso relacionamento, é o mesmo procedimento. A segurança, a determinação está sempre relacionada com o nosso conhecimento. E o conhecer os ensinos é a vida toda, porque nós sabemos assim que nós mudamos a nossa maneira de ser. Então, ao longo dos anos, nós vemos tendo um aprimoramento. Se nós tínhamos determinadas tendências nos relacionamentos, nós vamos nos qualificando e o nosso relacionamento passa a ser um relacionamento de consideração, de polimento, de nobreza, possibilitando que o outro com quem nós relacionamos sintam-se seguros na condição que está apresentando no momento.
vê o que te é útil. Então o espírito humano tem sempre que lembrar assim, que ele não pode querer uma coisa que ele nem sabe aquela finalidade daquilo que ele está querendo. Então, como o nosso trabalho é espiritual, a pessoa tem que lembrar assim, que os conhecimentos a pessoa pode ter, mas os conhecimentos vão além da capacidade do espírito humano, vão além do que a pessoa pode imaginar, e que nós temos que avaliarmos assim na sequência, nos pequenos movimentos em que nós nos encontramos. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que o paraíso vem até a pessoa. O paraíso, ele se encontra a determinada distância. O espírito humano é que tem que ir até lá. Mas para isso, ele tem que conhecer a maneira que ele está vivendo. Ele tem que tornar o ambiente em que ele vive um paraíso. Isso, evidentemente, não é agradando as pessoas ou fazendo reuniões, possibilitando alimentação para as pessoas. É uma coisa diferente. É de como a pessoa atua no ambiente em que ela tem diariamente, que é sua moradia. Tem que lembrar assim, que ela é que tem que valorizar aquilo que ela tem. E fica bem fácil assim, porque na nossa vida, o ambiente da nossa moradia, ele tem que sempre ser valorizado. E o valor está em como cuida direito daquele ambiente. Não podemos ficar mudando de ambientes, porque quando muda de ambientes, a pessoa tem que lembrar assim, que ela vai gastar um tempo e ela vai ficar exaurida. A evolução de uma pessoa não é na exaustão, é na maneira que ela faz. E quando tem exaustão, ela então esquece de como ela se encontrava. Se observarmos assim, nós temos frequências. Às vezes temos frequências que nos possibilitam uma alegria de dentro e muitas vezes temos frequências que nós ficamos preocupados com aquilo que está apresentando. Então, toda época a pessoa tem que ir observando que ela precisa encontrar-se de uma maneira que a frequência dela sempre seja uma frequência boa. Isso a gente observa assim que existe, porque um professor na sala de aula, uma mãe, um outro profissional ou o empregador, a frequência tem que ser sempre para cima, frequência boa. E essa frequência a pessoa tem que ir lembrando assim, qual é a maneira que ela precisa de ter para manter-se. Não é mudando de ambiente, porque quando a pessoa muda de ambiente, ela perde a oportunidade de conhecer melhor o que ela tem dentro dela. E essa condição é bem importante, porque nós sabemos assim que muitas pessoas, pelo comportamento que teve, falam assim que não sabe como ela foi comportar-se dessa maneira. Isso é porque a própria pessoa não se conhece. Quando a gente tem um trabalho de conhecer a gente mesmo, então a gente vai caminhando e essas manifestações internas não nos pegam de surpresa. É bem interessante um comportamento que é muito comum quando as pessoas têm o costume de ficar pedindo desculpas pelo ato que ela fez no período anterior. Logo em seguida ela repete aquele ato. Quando a pessoa tem essa facilidade de ficar se desculpando, então dentro dela entra um procedimento assim de não perceber-se. E quando ela não desculpa, ela vai percebendo assim que ela ficou com um mal-estar por ter tido aquele tipo de comportamento. Então esse mal-estar vai ficando dentro da pessoa e ela naturalmente vai percebendo como ela está se comportando. Então ela vai melhorando-se. E essa melhora é bem interessante, porque ela vai conhecendo, então ela nunca mais será pega de surpresa. E o nosso corpo físico, ele tem muita importância para nós, porque é a nossa maneira de vivermos na matéria grosseira. E quando a pessoa vai trabalhando com o primeiro mandamento, ela então vai cuidando das coisas que são de suas responsabilidades. Vai cuidando do seu corpo de matéria grosseira e vai possibilitando para esse corpo aquilo que esse corpo necessita.
Então, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade vai possibilitando, assim, uma clareza. E a clareza nós sabemos, assim, que é para a vida toda, não é para um período da existência da pessoa. E essa segurança vai possibilitando que vai mantendo uma irradiação boa. Então, lembrar, assim, que o mais trabalhoso na vida da pessoa, independente dela ter passado por diversas situações difíceis, se ela mantém no ambiente em que ela se encontra, se ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai percebendo dentro dela aquilo que ocasionou essa vivência que ela está tendo e o procedimento que ela tem para melhorar-se. Então, nós já ouvimos pessoas falarem assim que aquilo que ela passou, ela não deseja para ninguém. Então, esta condição é uma condição que existe, da pessoa ter tido determinados tipos de vivências que possibilitou a ela uma mudança interna muito grande. Então, a naturalidade na nossa vida, a pessoa tem que lembrar que ela tem que receber os auxílios. E os auxílios é quando a pessoa estuda. Não é como um pai que pega na mão do filho, que o auxilia a atravessar a rua, ou auxilia na caminhada que ele está tendo, que aquela criança ainda precisa desse tipo de auxílio. Os auxílios é uma segurança interna, porque nós temos que conhecer os ensinos, e à medida em que nós vamos conhecendo os ensinos, nós vamos tendo a transformação. Junto com a transformação interna, também a pessoa vai lembrar assim que para ela melhorar-se, ela precisa de ter essa transformação, porque na criação todas as coisas, todos os planos têm o seu nível, e para nós podermos melhorarmos, tem que ser mudando mesmo, e a mudança é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Viver de acordo com os ensinos é aquela condição muito importante, que para o pai melhorar a qualidade do filho, o pai tem que ter tido uma transformação interna. Isso é uma condição física, porque nós sabemos assim que uma pessoa fala que vai ter uma mudança, e para ter essa mudança, e essa mudança possibilitar que tenha uma qualificação interna, que tenha uma elevação interna, cada um sabe que é a dedicação, porque nós sabemos assim que nos ensinos escolares, aquela criança passou para o ano seguinte, e ela vai passar para o ano seguinte se ela continuar esforçando para assimilar as informações. Por ter passado para o ano seguinte, não quer dizer que a pessoa já se encontra segura ali, naquele degrau em que ela se encontra. A segurança só vem posteriormente, quando ela conclui aquela fase daquele ano que ela frequentou, que ela estudou. Então, na nossa vida, temos que lembrarmos que o nosso período de vida são de várias décadas, e a maneira que a pessoa tem para continuar melhorando-se, ela tem que melhorar um pouco todo dia, e através desse pouco ela vai criando a base dentro dela. Então, o conhecimento das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade apresenta, cada um tem que lembrar assim, porque agora a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, não quer dizer que ela venha ter a transformação. Aquela criança, para ela conseguir a promoção para o ano letivo seguinte, ela teve que frequentar aquele ambiente de ensino todos os dias, e ela teve que receber as advertências, as orientações, processar as informações, as instruções que foram ministradas a ela. Então, esse procedimento é a vida toda que nós temos que fazer, porque para conhecer os ensinos não tem um tempo na matéria grosseira, é a eternidade esse tempo. Então, o esforço é a vida toda, o espírito humano esforçando-se para compreender direito os ensinos e procurando ver qual é o procedimento melhor para ela continuar sendo aquilo que ela pretende ser.